Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a mente e o coração de cada um de nós. É para mim um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. A minha oração é para que Deus use a minha boca e através do que eu for falar aqui, Ele possa ministrar no seu coração, isso possa gerar fruto para que você possa viver diante de Deus ao longo da semana, que você possa viver a vontade de Deus no seu dia a dia. Eu agradeço muito por você estar aqui, me ouvindo mesmo com a chuva. Espero que isso não seja uma forma de você expurgar os seus pecados. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite, tá certinho, o seguinte tema: quem é Jesus para o seu coração e para a sua mente? É sobre isso que a gente vai conversar e eu espero que Deus, ao longo dessa mensagem, Ele possa trazer luz para a sua vida, tá bom? Essa pergunta, ela vai nortear o nosso bate-papo, porque quando a gente entende quem é Jesus para o nosso coração e para a nossa mente, isso molda o modo como a gente enxerga a vida, isso molda o modo como a gente trata as pessoas ao nosso redor, isso molda o nosso relacionamento com Deus, isso molda o nosso dia a dia. Então, responder essa pergunta vai ser um norteador para a nossa caminhada. E para a gente começar o nosso bate-papo dessa noite, eu gostaria de ler Lucas 9, do 18 ao 22, que diz assim: certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Até aí. Gente, os últimos 4 meses foram momentos de tensão, momentos de angústias, momento de aflição. A gente ficou se perguntando quem será o futuro presidente do nosso país. E cá entre nós, esse tema gerou inúmeras discussões. Famílias se estremeceram, os grupos de WhatsApp não paravam, todo dia uma notícia nova, todo dia uma aflição nova. As redes de televisão, cada hora noticiando alguma coisa, tentando cobrir todos os aspectos dessa eleição. Além disso, nós passamos a julgar as pessoas pelo posicionamento político que elas ocupavam. Nós avaliávamos o caráter dessa pessoa por quem ela votaria nas urnas. Nós passamos a discutir dentro do trabalho, enfim, em todas as áreas da nossa vida, esse tema tomou conta e gerou muita expectativa, gerou muita ansiedade, gerou muita angústia. Mas não só isso, esse tema não foi apenas algo que gerou expectativa, ele continua sendo muito importante para nós. Mas por que esse tema ele se tornou importante? Porque dele resultaria a condução do nosso país pelos próximos anos. Não é apenas uma votação, mas é um desdobramento do que poderia acontecer conosco, com os nossos familiares, com o nosso país ao longo dos anos. E nós pusemos a nossa expectativa nas urnas. Nós pusemos o anseio do nosso coração no nosso candidato de escolha, buscando, através desse candidato, prosperidade e paz. Mas por que eu estou falando a respeito disso? Eu não quero entrar aqui no mérito de quem ganhou ou quem perdeu, se a pessoa é boa, se a pessoa não é boa, se o governo será bom
ou não. Eu fiz uso dessa imagem apenas para mostrar a expectativa que estava fluindo nos últimos tempos, a expectativa que estava rondando as nossas casas e os nossos ambientes. Só passar o moço na moto, a gente continua. Agora, eu quero fazer uma ponte com o texto bíblico, porque era essa expectativa que estava rondando Israel na época de Jesus. Era esse anseio que estava permeando a mente, o coração das pessoas naquela época de Jesus. E isso porque agora que Jesus começa a interagir com as pessoas, começa a fazer sinais, começa a fazer maravilhas, começa a se relacionar com a multidão, as pessoas começaram os burburinhos, começaram as conversas de canto. Quem é esse? Quem é esse Jesus? O que ele é capaz de fazer? Qual o rumo que ele vai dar para a história? Seria ele o Messias? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Era essa a expectativa do povo ao redor de Jesus. Mas para que você possa entender um pouquinho melhor esse contexto, o porquê de tanta expectativa, tanto anseio, tanta angústia, é pelo seguinte: se a gente for ler o livro de Daniel, Daniel vai falar um pouco a respeito do futuro de Israel e o que aconteceria com Israel. E se a gente pega a história, a gente vê as profecias de Daniel sendo cumpridas. Israel há muitos séculos vinha sendo escravizada por povos diferentes. Ela foi escravizada pelos babilônios, pelos medo-pérsias, pelos gregos. E aí, num certo período, eles conseguem se rebelar. Na época dos macabeus, eles conseguem ser um povo livre, mas isso dura muito pouco e logo eles são novamente escravizados por Roma e mais uma vez o anseio de serem livres vai por água abaixo. Só que para os leitores de Daniel, para aqueles que conheciam as Sagradas Escrituras, eles iam contando o livro de Daniel e eles diziam: o Messias está próximo, aquele que virá e que vai libertar Israel, ele está por vir. E se ele está por vir, nós iremos reinar com ele. Se ele está por vir, os nossos opressores cairão. Se ele está por vir, nós seremos exaltados e não mais choraremos. Nós teremos prosperidade e paz. Vocês conseguem perceber agora toda a carga emocional que ronda essa pergunta? Afinal de contas, quem é Jesus? Essa era a expectativa messiânica. E era isso que eles estavam debatendo no dia a dia. Era isso que estava na rede de WhatsApp deles da época. Essas eram as postagens no Insta. O Twitter que estava bombando era: quem é Jesus? Essa era a pergunta. Mas seguindo, imagine numa mesa de jantar, a família reunida, eles conversando a respeito desse tema: quem é Jesus? Aí de repente a mãe começa a falar, ela diz assim: eu tenho alguns prós a respeito de quem é Jesus. E aí o pai diz: mas eu tenho alguns contras, e eu quero mostrar para vocês os prós e contras que poderiam rondar essa pergunta. A mãe poderia dizer: eu acredito que ele faz curas, a gente viu isso, você lembra do coxo andando? Aquilo era um milagre. Você percebeu que o cego pôde ver? Ele faz curas, ele expulsa demônios. Vocês lembram aquela história? Eu não sei se é verdade, do outro lado do rio, do outro lado do lago, nós ouvimos dizer que ele expulsou demônio de uma pessoa que nem as autoridades, o pessoal mandava o bope para lá e não dava jeito, mas Jesus foi e expulsou o demônio, e agora aquele homem que vivia nu, agora é um proclamador do Evangelho. Isso é um milagre. Ele deve ser o Cristo. Ele multiplicou pães, ele também ensina com autoridade. Mas aí o pai faz o contraponto: mulher, deixa disso, presta bem atenção na postura daquele homem. Perceba,
ele não parece um general, ele não tem uma postura de um grande guerreiro, de alguém que tem autoridade. Ele anda igual aos seus discípulos. Ele não pode ser o Messias. Além disso, ele está longe de ser um rei. Ele nasceu num chiqueiro, numa manjedoura. Ele não pode ser o rei. Perceba bem. Além disso, ele não é um religioso, seguidor das tradições. Eu fui conversar com os fariseus não gostam dele. Eu bati um papo com os saduceus o rejeitam. Nem os essênios gostam dele. Talvez ele possa se assemelhar aos zelotes, mas também duvido, porque ele é muito manso. Enfim, a elite religiosa não se associa com ele. Ele não tem aliados políticos. Ele não montou um grupo de apoio, uma base aliada. Cá entre nós, ele não pode ser o Messias. Mas se ele não é, afinal de contas, quem é Jesus? Afinal de contas, quem é Jesus? Voltando ao texto bíblico, no versículo 18, antes de Jesus fazer essa pergunta aos seus discípulos, a Bíblia fala que Jesus, ele sai em particular e ele vai orar. Antes de Jesus conversar com os discípulos, ele tira um momento a sós com Deus. E se você for ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber que no Evangelho de Lucas, um dos temas mais importantes para o Evangelho é a oração. Antes de Jesus fazer qualquer coisa maravilhosa, antes de Jesus tomar alguma atitude revolucionária, antes de Jesus ter qualquer posicionamento público que cause impacto, ele tira um tempo para orar. Ele tira um tempo a sós para conversar com Deus. E se o Evangelho de Lucas está dizendo que ele tirou um tempo em particular para orar, é porque isso era muito importante. O que ele estava prestes a dizer mudaria radicalmente a sua vida. Tanto é que quando a gente faz uma análise do Evangelho de Lucas, após Jesus conversar com os discípulos e dizer quem ele é, ele começa uma caminhada para Jerusalém. Se você for ler o Evangelho de Lucas, depois do capítulo 9, você vai ver o evangelista dizendo o tempo todo: era importante para Jesus ir para Jerusalém, porque Jerusalém é um ponto central do Evangelho, Lucas e Atos, porque em Jerusalém vem a morte de Cristo, em Jerusalém Cristo ressuscita, em Jerusalém Cristo reúne a igreja, o Espírito Santo desce, capacita essa igreja e a partir de Jerusalém a igreja se move ao mundo. Então aqui está uma grande vírgula na história. E é por isso, sabendo o que estava para acontecer, Jesus ora para saber se esse era o momento certo dele revelar quem ele era aos seus discípulos. Junto com o tema de oração, vem um tema que é a vinda do Espírito Santo. E segundo o Evangelho de Lucas, o reino de Deus, ele vem por meio do Espírito Santo como resposta à oração. Se vocês forem ler a continuidade do Evangelho de Lucas, que é Atos, vocês vão ver que cada vez que a igreja ora, algo acontece. Cada vez que a igreja ora, o Espírito Santo passa a mover homens e mulheres em favor do mundo. E o Evangelho é pregado e o reino de Deus tem a sua expansão. Então eu preciso fazer uma pergunta para você nessa noite. Você é uma pessoa de oração? Percebam a importância de responder essa pergunta. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele para orar. Antes de Jesus tomar qualquer decisão, ele para orar. Segundo o Evangelho de Lucas, o reino de Deus vem através do Espírito Santo como uma resposta à nossa oração. Então uma pergunta para você: você é uma pessoa de oração? Como que você se prepara para os momentos chaves da sua vida? Você dobra o seu joelho e ora, ou
você analisa a conta bancária, você liga para uns amigos, você consulta o marido, a esposa, você conversa com a mãe. Como que você faz antes de uma grande decisão? Quais são as suas atitudes antes de você tomar uma grande decisão? Deixa eu tentar mostrar para vocês uma diferença de quem ora e quem não ora. Antes de tomar uma decisão, quando a gente tem uma escolha pela frente, quando a gente se dispõe a orar, o que a gente está fazendo é convidando Deus para a história. Quando a gente se dispõe a orar, a gente está falando assim: Deus, o que eu estou prestes a fazer, o dia que eu estou prestes a enfrentar, o meu momento no trabalho, a circunstância que me envolve é tamanha que eu preciso pedir a sua presença, eu preciso pedir a sua direção, eu preciso pedir a sua inspiração na minha caminhada, porque senão eu não dou conta. Eu confesso para vocês que eu não sou uma pessoa de muita oração, eu falho nisso. Eu sou uma pessoa muito prática, muito rápida, e às vezes eu estou tomando atitude, eu falo assim: Deus, o que eu estou fazendo? Eu preciso parar, eu preciso colocar meu joelho no chão, eu preciso me arrepender dessa vida tão pragmática que eu tenho, dessa vida tão rápida que eu tenho, que não faz uma autoanálise, que não convida o Senhor para perto. Eu confesso o meu pecado para vocês, e eu sei que, olhando para trás, todos os grandes acontecimentos da minha vida aconteceram quando eu orei, quando eu busquei a presença de Deus, quando eu falei: Senhor, me ajuda, me guia, me transforma, me direciona. E se eu estou aqui hoje, é graças à resposta de oração. Se a gente vai poder caminhar juntos em 2023, eu tenho certeza que é Deus respondendo a minha oração. Eu espero que seja uma resposta à oração de vocês também, viu? Mas eu acredito muito que Deus vai usar desse momento para que juntos a gente possa fazer a diferença em Santos. Mas isso, se a nossa prioridade for oração, porque em contrapartida, quando a gente não chama Deus para perto, a gente busca uma vida egocêntrica, a gente busca fazer conforme a nossa própria vontade, a gente busca ser um reflexo de Babel, que o meu nome seja grande, que eu apareça, que a minha vontade prevaleça. E reparem o seguinte: toda vez que a gente é egocêntrico, toda vez que a gente quer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, algo dá errado. Eu estava conversando em algum lugar aqui na igreja, mas eu não vou lembrar onde, talvez vocês possam lembrar quem ouviu, tá? Eu nunca ouvi ninguém brigar porque serviu a outra pessoa. Você já ouviu alguém brigar, por exemplo, na família? A mulher chegar e ficar brava com o marido: você lavou a louça para mim? Que absurdo, por que você fez isso? Eu nunca mais faça isso por mim. Ou então, o marido ou a mulher chegar em casa e ver que está tudo limpo, louça lavada, a roupa pendurada, e a pessoa ficar extremamente irritada: você fez isso por mim sem eu ter pedido. Quero a separação. Você não é o homem que eu casei, você não é a mulher que eu sonhei. Já aconteceu isso? Tenho certeza que não, porque todas as nossas brigas são fruto do nosso egocentrismo, quando ao invés da gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente faz a nossa própria vontade. Mas após a oração de Jesus, ele junta os discípulos e ele faz a seguinte pergunta: quem o povo diz que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Quando vocês conversam com as pessoas na rua, quando vocês entram nas redes sociais, quando vocês ligam a televisão, o que os jornais, o que as redes sociais estão dizendo que eu sou? Gente, quando Jesus faz essa pergunta, eu fico imaginando os discípulos começando uma discussão. Um falando: uns disseram que você é a reencarnação de Elias. Outros falaram que você é a encarnação de João Batista. Não, que você é um profeta. Eu fico imaginando um bate-papo, aquela muvuca. É mais ou menos quando um professor abre para discussão e depois ele precisa ficar: gente,
Gente, tem algum professor aqui nessa noite? Levanta a mão para eu saber. Tá, temos alguns, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Que fica quietinho, quietinho. Eu fico imaginando Jesus falando: gente, tá bom, já entendi. Agora vamos dar continuidade no assunto? Quem o povo diz que eu sou? Mas de repente, no meio daquela falação, no meio daquela discussão, Pedro diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu imagino que naquele momento um silêncio sepulcral tomou conta. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Eu tenho certeza que todos os discípulos suspeitavam disso. Eu tenho certeza que todos os discípulos já tinham conversado nos bastidores a respeito desse tema, mas ninguém ousou falar, porque o Cristo era a expectativa de todos. E quando Pedro diz isso, ele revela o anseio não só dele, mas ele revela o anseio de todos aqueles à sua volta. Porque nessa afirmação de que tu és o Cristo, o que está externalizado na fala de Pedro é: tu és a esperança de Israel, tu és o Messias profetizado em todo o Antigo Testamento, tu és a dobradiça da história, o mundo se divide em antes e depois de ti, você é o que vai trazer a grande revolução que todos nós estamos esperando, tu és aquele por quem tudo culmina e aquele por quem tudo é ressignificado. Você muda todos os aspectos da história, você muda toda a forma de enxergar o mundo, você muda todas as coisas, você ressignifica todas as coisas. Tu és o Salvador do mundo. Vocês conseguem perceber o porquê dessa pergunta? Quem é Jesus? O peso dessa pergunta. Mas é interessante que logo após Pedro trazer essa afirmação gloriosa, Jesus diz o seguinte para ele: Pedro, você está certo, mas não conte isso ainda, pois vocês ainda não entendem o que isso quer dizer. Não é o momento do mundo saber quem eu sou. Vocês ainda têm uma visão de que o Messias vai ser um general, um grande político, alguém que vai pegar em arma e vai destronar Roma. Enquanto vocês não entenderem o que significa ser o Messias, em toda a sua abrangência, em todo o seu poder, em toda a sua glória, vocês vão deturpar o que esse título significa. É por isso que logo após Jesus falar isso para Pedro, em seguida ele diz assim: eu vou precisar morrer, eu vou precisar sofrer, mas eu vou ressuscitar. Ele já está adiantando alguns temas que os discípulos ainda não estão entendendo, mas ele já começa um ensinar gradativo a esses discípulos. Mas trazendo isso aqui para a gente, entender quem é Jesus para o nosso coração e mente é fundamental, pois a compreensão de quem Ele é mudará completamente quem nós somos. É por isso que Jesus para orar, porque logo após os discípulos entenderem quem é Jesus, Jesus vai dizer para eles o que é fundamental para a caminhada com o Messias, o que é fundamental para essa vida corandeo, essa vida diante de Deus, essa vida onde tudo que eu tenho, tudo que eu sou, cada segundo, cada aspecto está diante dele, e se está diante dele precisa ser ressignificado por ele. É por isso que uma pessoa que eu sei que o pastor Vinícius não gosta, mas eu vou citá-la aqui, já peço perdão ao Vinícius, o C.S. Lewis. Eu sei também que a igreja nunca ouviu falar dele. C.S. Lewis disse o seguinte: eu estou aqui tentando prevenir que alguém diga uma coisa realmente idiota, que pessoas usualmente dizem a respeito dele, de Jesus. Eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. Isso é uma coisa que nós não podemos dizer.
Um homem que era apenas um homem e disse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. Ou ele seria um lunático, ao nível com um homem que diz ser um ovo escalfado, ou seja, um ovo pochê, ou então ele seria o diabo do inferno. Epa, apertei alguma besteira aqui, peraí. Pronto. Você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um louco, ou algo pior. Você pode tê-lo por um tolo, você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não vamos vir com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou isso aberto para nós. Até aí. Essa colocação de Lewis, ela é tão importante, porque hoje a gente tem leis bíblicas para prosperidade, leis bíblicas para ser feliz. Jesus é um mestre, Jesus é um guru da espiritualidade, Jesus é um ser iluminado que alcançou o 7º nível da esfera. Jesus não disse nada disso. Ele disse que ele é o Filho de Deus. Cabe a nós ou crer ou não crer. Diante disso, quem é Jesus para o seu coração e para a sua mente? Quem é Jesus para você? Porque a resposta que você der a essa pergunta, ela precisa moldar todas as outras áreas da sua vida. Porque se ela não moldar, você está dando resposta da boca para fora. Porque se essa resposta for de dentro do seu coração, se essa resposta envolver todas as suas emoções e toda a sua racionalidade, ela vai moldar você para sempre. Faz sentido o que eu estou dizendo até aqui? Deixa eu tentar prosseguir um pouco mais. O pastor Ismar falou que em média a pregação é 1h30, né? Mais ou menos, Marcos, obrigado. Às vezes eu estouro um pouquinho de 1h30, mas é coisa pouca. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue perceber que se Jesus é de fato o Filho de Deus, então a sua palavra precisa ser a normativa para a nossa vida? Se Jesus é de fato Deus, o que Ele falar é divino. O que Ele falar, Ele é o conhecedor de tudo, porque Ele criou todas as coisas. Se Ele é de fato Deus, a palavra dEle precisa moldar minha mente, meu coração, precisa me inspirar a prosseguir. Se Ele é de fato Deus e Ele falou, faz isso, se eu não estiver fazendo, eu estou dizendo para o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que me formou, aquele que sabe o melhor para mim, estou dizendo, cá entre nós, eu sei para onde ir, fica você, eu vou por aqui, ó. Afinal de contas eu sou mais sábio, afinal de contas eu sou melhor. Quem é Jesus para a sua vida? Porque se Ele é o Filho de Deus, então tudo que somos e tudo que temos precisa ser para a glória dEle. Se Ele é de fato o Criador de todas as coisas, eu preciso olhar para o meu trabalho e não pensar no meu trabalho em termos de sucesso. Eu preciso olhar para o meu trabalho em termos de campo onde eu posso servir. Se Ele de fato é o Deus sobre a minha vida, eu tenho que olhar para o meu lazer e não falar o que me satisfaz, mas de que modo eu posso usar do meu lazer, do meu tempo livre, para a glória dEle. Se Ele é de fato Deus da minha vida, as minhas amizades, elas não podem ser utilitaristas. Eu não posso usar da minha amizade falando assim, quanto que ele tem na conta bancária? Qual que é o status que ele pode me dar nessa relação? Eu não posso olhar para as minhas amizades e falar assim, o que eu posso obter disso? Mas se Ele é Deus sobre a minha vida, eu preciso olhar para as minhas amizades e falar, como eu posso te servir? Se Ele é Deus na minha vida, eu preciso olhar para o meu casamento e falar, Senhor, como que o meu casamento pode te honrar? Eu quando faço um encontro de casais, quando eu converso com casais, eu digo assim, a cultura afirma que a gente casa para ser feliz.
Eu acho que não. Eu acho que para ser feliz você precisa comprar uma viagem para Madagascar, velejar, você esquiar nos Alpes suíços. Isso traz felicidade. Eu já escutei muitas igrejas dizendo que a gente casa para fazer o outro feliz. Tadinho da Thalita, se a felicidade dela dependesse de mim. Imagina a carga que a gente coloca em cima da pessoa quando a gente diz assim: a felicidade dela depende de você. Eu não dou conta. Afinal de contas, eu sou uma pessoa bem romântica. Quando eu pedi a Thalita em casamento, eu falei assim para ela: a única coisa que eu posso garantir para você é que eu vou falhar. E desde já eu te peço perdão por isso. Eu estou em construção. Eu vou dar o meu melhor, mas eu vou falhar. Galã, né? Vocês vão ver que ela tem algum problema para ter casado comigo. A gente não casa para isso. A gente casa para a gente crescer como homem, crescer como mulher, crescer como discípulo de Jesus e entender a nossa vocação missional. Para isso serve o casamento. Mas seguindo, que hoje eu não vou falar sobre casamento, senão é mais uma hora. Se Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da história e aquele a quem eu devo colocar a minha total confiança. Se eu orar, se eu pedir para Deus cuidar, eu posso descansar, porque Ele é Senhor absoluto sobre tudo. É por isso que Jesus, quando está conversando com a multidão, Ele vai dizer o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas eu acrescento a vocês. As outras coisas eu faço por vocês. Descansem o coração. A raposa tem os seus covis, os pássaros têm ninhos para si. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas em tudo o Pai tem sustentado. Quando a gente entende que Jesus é o Senhor, eu posso colocar tudo diante dEle, porque Ele vai cuidar. Faz sentido para vocês isso? Porque a pergunta que a gente precisa responder é: quem é Jesus para o seu coração e mente? E sim, eu não sei quantos de vocês repararam que eu inverti a ordem, que é usual a gente falar quem é Jesus para a nossa mente e coração. Mas eu quis inverter essa ordem propositalmente, porque nós temos a tendência de achar que a nossa razão é que vai determinar as nossas emoções. Mas se o nosso coração não pertencer a Cristo, a nossa mente sempre criará armadilhas para nos fazer fugir dele. Se a gente não entender que o nosso coração precisa estar subserviente a Cristo, se a gente não entender que o nosso coração precisa pertencer a Ele, a nossa mente é especialista em deturpar a verdade em benefício próprio. Nós não somos salvos por aquilo que nós entendemos. Nós somos salvos por um agir gracioso de Deus, indo ao nosso alcance, transformando quem somos, moldando o nosso coração e a nossa mente. E aí, como resposta a esse agir gracioso, a gente toma atitudes. A nossa vida é moldada. Seguindo, só tem mais uma hora, tá, gente? O desfecho dessa história está na fala de Jesus de como o Messias traria salvação para o mundo. Jesus afirmou: é necessário que eu sofra, morra e ressuscite. O desfecho da história não é Jesus dando 3 passos para a prosperidade. O desfecho da história não é Jesus falando assim: faz isso que dá certo. O desfecho da história não é pragmático. O desfecho da história é Jesus sendo o Messias tão aguardado pela nação, dizendo: olha, eu preciso sofrer, eu preciso morrer, porque na minha morte eu colocarei fim em todo o poderio do mal, eu colocarei fim em toda a obra das trevas. Na minha morte toda a maldição vai estar repousada sobre mim, mas na minha ressurreição uma nova era será inaugurada. O reino de Deus escatológico, que estava guardado para os últimos dias, virá no meio da história. E quando o reino vier, por meio do Espírito Santo, a igreja vai ser capacitada com poder para ser testemunha em Jerusalém,
na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então entenda, eu preciso fazer isso, porque na minha ressurreição eu vou mudar o mundo. Na minha ressurreição eu vou restaurar a criação que o Pai prometeu. Eu vou restaurar todas as coisas. E eu vou separar um povo para uso exclusivo meu. E esse povo será vitrine aonde ele estiver, como comunidade reunida que adora o Senhor, mas como comunidade dispersa no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, honrando e bendizendo aquele a quem serve. O Messias, aguardado por Israel, não traria salvação por meio da guerra. Antes, a salvação trazida por Jesus aconteceu por meio do sacrifício dele na cruz. Em outras palavras, Jesus ele tornou-se aquela serpente de bronze que Moisés narra a respeito, onde todos aqueles que foram envenenados pelas cobras, foram picados pelas cobras, e aqui a alusão é o próprio pecado, pudessem olhar para ele e encontrar nele a cura. Jesus é a cura da criação. Jesus é a cura da humanidade. Jesus é a cura dos nossos anseios mais profundos. Jesus é a resposta ao clamor do Renato Russo, na música Índios, do Legião Urbana, onde ele diz: é só você que tem a cura do meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. O anseio pela eternidade, exposto na música do Legião Urbana, é respondido não pelo Legião Urbana, mas é respondida pelas Escrituras, onde em Apocalipse 21 e 22, João narra que um novo céu e uma nova terra virá, e o próprio Deus habitará conosco, fará morada, nós poderemos viver diante dele para todo sempre. Mas ele não só morre, como ele ressuscita. Ele também ressuscitou dos mortos para mostrar ao mundo que o reino de Deus já se faz presente na história. Você quer perceber como que o reino de Deus se faz presente na história? Escute o testemunho das pessoas que estão caminhando na fé. Como elas eram antes de Jesus, como elas se tornaram depois de Cristo. Aqui nós temos inúmeros testemunhos do poder glorioso de Deus agindo na mente e no coração de homens e mulheres pecadores, de homens e mulheres rebeldes à vontade dele. Mas de repente, por sua graça e sua misericórdia, essas pessoas se dobraram. E a partir de então, elas puderam viver em novidade de vida. Elas puderam experimentar uma nova vida diante dele. Quais as implicações disso? E com as implicações eu vou terminar? Primeiro, se a gente pudesse e tivesse mais tempo para ler o restante do capítulo, Jesus vai chamar os discípulos, e esse é um tema também muito rico em Lucas, para ser uma comunidade no caminho, seguidores no caminho. Esse é um tema muito forte para Lucas, porque enquanto Jesus está no caminho, os discípulos do caminho precisam segui-lo, mas as implicações para esses discípulos são conversão e arrependimento. Ele vai dizer que se a gente não pegar a nossa cruz, e ali a fidelidade, e segui-lo, e nenhuma outra fidelidade ser maior, porque ele chega ao ponto de dizer: aquele que ama pai e mãe acima de mim, não é digno do reino. O que Jesus está dizendo não é que eu tenho que agora olhar e falar assim para o meu pai, para minha mãe: agora eu sou de Jesus, eu te odeio. Não, isso é só adolescente com 18 anos que faz, vai. Quem nunca, né? Quem nunca olhou e falou assim: eu não pedi para nascer, eu te odeio, você vai ver, eu vou embora dessa casa. Jesus não está propondo isso. O que Jesus está propondo é: eu amo tanto a Cristo, que todos os meus outros amores não se aproximam de quem Ele é, não se aproximam do amor que eu tenho por Ele. Por isso, fidelidade, mas também comportamento, porque nós damos continuidade à missão de Israel, de ser um povo vitrine em favor das nações. Deus nos chamou para abençoarmos o mundo ao nosso redor. Trazendo isso para nós hoje, que tipo de comunidade do reino Lucas nos desafia a ser hoje? Primeiro, uma comunidade de oração no mundo secular. Quando a gente vai para uma palestra,
do dia a dia, eles vão te ensinar que se você fizer A, B e C, você vai alcançar o resultado tal. O que a gente entende nas Escrituras não é faz certo que dá certo. O que a gente entende nas Escrituras é você já está errado, você já está fadado ao erro, mas se você se aproximar de Cristo, colocar sua mente e coração diante dele, ele vai consertar, ele vai redirecionar quem você é. Desse modo, nós precisamos ser uma igreja que ora antes de decidir qualquer outra coisa. Seja orçamento do ano seguinte, seja o que vai fazer, quais são as prioridades, quais são os próximos passos, a gente precisa orar antes de qualquer coisa. Segundo, uma igreja que incentiva e capacita os seus membros a falarem com Deus. Uma igreja que fala sobre oração em todas as áreas da sua vida, em todos os aspectos da sua vida. E também uma igreja que prepara as famílias a orarem em seus lares. Porque famílias que oram irão compor uma igreja de oração. Famílias que buscam a Deus e ensinam seus filhos a buscarem a Deus, irão formar uma igreja que honra a Deus. Quando a gente analisa o Antigo Testamento, só duas coisas fariam com que Israel se rebelasse contra o Senhor: a idolatria, os deuses pagãos, Dragos, Baal e outros. Então a idolatria faria que o povo se rebelasse, e não ensinar os seus filhos a orar faria com que a geração seguinte se rebelasse contra Deus. Então uma igreja que ora, ensina a oração, é uma igreja que gera mudança. Segundo aspecto, uma comunidade de justiça e misericórdia em um mundo egocêntrico. Desse modo, uma igreja que segue o seu mestre em palavras e ações. Além disso, uma igreja cuja bandeira não é ideológica e que não negocia os princípios do reino por nenhum partido político. A nossa bandeira nunca deve ser direita ou esquerda. A nossa bandeira nunca deve ser candidato X ou Y. A nossa bandeira precisa ser Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E sim, eu como cidadão, eu posso ter uma inclinação por um lado ou por outro, mas eu preciso ser também uma voz profética, dizendo, isso aqui, daquilo que eu gosto, da ideologia que eu gosto, é totalmente antagônico ao reino, e com isso eu não concordo. Mas isso aqui tem aspectos da graça comum, isso aqui vale a pena ser investido, e precisa ser valorizado por nós. Mas a minha bandeira nunca pode ser ideológica, ela precisa ser do reino de Cristo. E também uma igreja disposta a servir a todos e que tem um olhar atento às necessidades dos seus vizinhos. Uma igreja disposta a servir aqueles que estão ao nosso redor. E por fim, uma comunidade que vive sob o senhorio de Cristo em um mundo dualista que separa a religião da vida pública. Em que sentido? É uma igreja que entende que o trabalho de cada membro é tão santo quanto o ministério eclesiástico. Sabe o que isso quer dizer? Tem uma história que é atribuída a Lutero, que Lutero, conversando com o engraxate perguntou para Lutero, como eu posso servir a Deus? E Lutero disse, engraxe sapatos, como se você estivesse lavando os pés de Jesus. Sabe o que isso quer dizer para nós hoje? O seu trabalho, o seu estudo, as áreas da sua vida são tão santas quanto o ministério pastoral, quanto o ministério de um missionário, porque onde nós estivermos, nós somos igreja do Senhor, testemunho fiel da sua glória e do seu poder. Então, por fim, uma igreja que prepara e capacita seus membros a exercerem a sua vocação no mundo. Foi para isso que Cristo nos chamou. É para isso que Cristo nos direcionou. Então a gente agora pode responder essa pergunta: quem é Jesus para o seu coração e para a sua mente? Eu quero terminar agradecendo a vocês, primeiro por terem me ouvido, por terem estado aqui mesmo em meia chuva, mas eu quero agradecer a vocês também, porque eu sei que vocês já vivem esse princípio. Isso é nítido na vida de vocês, porque eu nem bem cheguei, vocês já me presentearam,
Eu nem bem cheguei e vocês já me deram uma cesta de Natal em agradecimento, sem eu ter feito nada. Só um discípulo de Jesus consegue ser abençoador sem estar negociando alguma coisa. Então eu sei que essa mensagem, ela é um lembrete e um incentivo para que vocês continuem vivendo o que Deus já chamou vocês a viverem e que vocês já vivem no seu dia a dia. Então é uma mensagem de permaneçam firmes, honrando e glorificando o nosso Senhor e respondendo diariamente quem é Jesus para o nosso coração e para a nossa mente. Deus abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Muito obrigado por sermos chamados seu povo. Muito obrigado por estarmos reunidos aqui em teu nome. Muito obrigado porque a sua graça que abunda sobre nós, é a sua graça que nos envolve, é a sua graça que nos direciona, é a sua graça que tem diariamente nos fortalecido na caminhada. Pai Santo, que o nosso coração possa responder quem o Senhor é, que a nossa mente possa ser moldada por essa resposta e que a nossa vida reflita o nosso posicionamento diário diante do Senhor. Que a nossa vida seja uma resposta a essa graça que nos envolveu, a essa graça que tem nos sustentado. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.